Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos, nesse momento, convidar o pastor Marcos, nosso missionário na Europa, com a sua família, e vamos continuar ouvindo tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito. Por favor, Senhor, que Deus te abençoe. Deus te use. A paz do Senhor para todos, amém? A parte do Senhor Jesus, amém? Como nosso tempo é limitado, eu sempre digo que tempo é muito rico. Eu quero compartilhar com a minha família esse tempo. E porque é a primeira vez que eles estão participando do simpósio, nesses 11 anos que nós estamos com o projeto e 17 anos na Itália. Eu quero, junto com eles, agradecer, fazer um agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por nós ali. Agradecer a Deus pela Missão Desafio, por toda a secretaria da Missão Desafio. E também, junto com a minha família, antes que ele pegue os assentos deles, agradecer aos mantenedores, agradecer a cada um dos mantenedores. E eu prometi para minha família que eu iria fazer isso nessa noite, porque é através de vocês que nós estamos ali na Itália, é através de vocês que nós estamos ali na Europa, declarando o amor de Cristo. Eu quero agradecer a igreja de Avaré, a igreja de Suzano, Jardim Cacique, Pastor Samir, Jardim Imperador, Jockey Clube e Cibrager do Rio de Janeiro. Essas pessoas têm nos colaborado e têm mantido nós ali na Itália. Nós, minha família, queremos louvar a Deus pela vida de vocês. Somos gratos a Deus. E nós queremos hoje bater palma para vocês, porque se hoje nós estamos aqui, são por essas pessoas que estão segurando a corda aqui no Brasil, para nós estarmos lá. Pessoas que não nos conhecem, somente virtualmente. E isso já é um grande milagre. Amém? Amém. Queria saludar a Chiesa com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. É um prazer estar aqui com a igreja que domanda aqui. É uma emoção ver tanta gente. Não sou muito habituado a ver mais de 500, 600 pessoas. Meu máximo foi 60. E assim, é muito bom estar aqui com um povo de Deus tão grande, jovem, criança, adultos, velhos, anciões. E assim, amém. Deus colocou uma palavra para mim, para os jovens, né? Mas estava aqui durante o dia de hoje, na manhã e dia de ontem, Deus falou que era para me falar para toda a igreja, amém? Porque quantos aqui são crentes, amém? Por isso que Deus colocou no meu coração que ser crente, conhecer a Deus é muito bom, muito, sabe? Tem muitas pessoas que aceitam Jesus aqui na Europa, no Brasil, em todo o mundo, né? Mas uma coisa muito difícil é persistir crendo em Deus, né? Continuar nessa fé, né? E que nós não podemos... Queria dizer também para a igreja que não desistir de acreditar em Deus, amém? E muitas pessoas, né, pensam que a gente não pode desistir de sonhar, desistir de ser um grande homem, alguém, uma grande mulher. Só que, correto, a gente não pode desistir de ser um homem, de sonhar, de acreditar no nosso futuro, em ter uma família. Só que nós não podemos fazer isso sem acreditar em Deus primeiro. Porque é Deus que faz essas coisas, é Deus que vai planejar o nosso sonho, é Deus que vai fazer que tudo isso que a gente planeja acontece, amém? E queria aqui também pegar o versículo. Um grande exemplo, né, foi Jó, que ele foi um grande homem e tudo aquilo que ele teve, as coisas que ele conseguiu, os bens, a terra, os animais, tudo aquilo que ele teve, ele não acreditou, ele não fez isso. Eu acredito que ele não fez isso pensando, eu quero ser um homem rico, quero ter terras, animais,
casas, filhos, mas que ele acreditou em Deus. E Deus deu isso para ele, amém? E eu não vou ler os versículos porque tem pouco tempo, mas se vocês lerem em casa, Jó 42:10, que no final dos bens está escrito que Deus deu esses bens para ele de volta. Todo mundo sabe a história de Jó, que ele teve muitas coisas e também perdeu muitas coisas acreditando em Deus, amém? E eu acredito que mais a gente continua acreditando em Deus, mais a gente não desiste de acreditar em Deus, mais Deus vai operar coisas maravilhosas na Europa, no mundo, no Brasil, amém? Fogo para a Europa é o plano, é o tema, né, do ano do simpósio. E eu creio que a Europa está desistindo de acreditar em Deus. O mundo está desistindo de acreditar em Deus. Só que nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. E por isso que a gente tem que continuar a acreditar em Deus, amém? A paz do Senhor a todos, amém? Como o meu irmão falou, é a primeira vez que a gente fala na frente de tanta pessoa que chega a dar um nervoso, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar aqui com a minha família. É a primeira vez que eu participo do simpósio e está sendo uma bênção. Lá na Itália, junto com o meu irmão, a gente cuida da parte do louvor da igreja. O louvor da igreja é eu e ele, os jovens da igreja somos eu e ele, e estamos fazendo tudo pela honra e pela glória de Deus. Eu creio que Deus vai levantar pessoas, vai levantar missionários, vai levantar mantenedores para estar ajudando nós, e até mesmo lá, né? Nunca se sabe se alguém vai até lá ajudar a gente fisicamente, mas serão bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Depois disso, a pace a tutti, a paz do Senhor a todos vocês. Obrigado pela recepção, obrigado aos pastores. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, né, que têm cuidado e zelado por nós, todos os pastores da Missão Desafio, que faz parte dessa diretoria maravilhosa, as secretárias, que a gente deixa ali maluco, às vezes a gente liga, não passa os dados direito, né? Perdoa a gente aí. Essa foi a parte simples de dizer obrigado, mas é de coração. Obrigado também pela recepção. Gratidão tem no meu coração pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Eu sou a missionária Rita, trabalho ali em Piacenza. Nós desenvolvemos esse trabalho com criança, com senhoras, com jovens, com pessoas, né, que todas as faixas etárias de idade, né, Lucas? Na área de saúde, eu trabalho de criança com todas as outras faixas etárias de idade. E o Senhor tem nos sustentado ali. E na igreja, a gente trabalha próprio com uma instituição já formada igreja para a glória do Senhor Jesus. Eu estou na Itália já há mais de 17 anos, mas trabalhamos com o Itália para Cristo, são 11 anos de ministério ali. Não é fácil, não tem sido fácil, mas não é fácil e não vai ser fácil para ninguém. A Bíblia não diz que vai ser fácil, né? Então, a gente louva a Deus no meio dessas turbulências que às vezes acontecem, mas ali que o Senhor Jesus tem nos plantado. Então, ali que eu vejo germinar. E hoje já estou indo embora 2 vezes contente. Hoje não, amanhã, né? A primeira é porque estou aqui com vocês, primeira vez que participo de um simpósio. A gente veio aqui, não era simpósio, 7 anos atrás, e o Senhor nos preparou, verdadeiramente o Senhor nos preparou para estarmos aqui hoje. E ver meus filhos também falando. Para o Lucas é uma dificuldade muito grande falar em português, mas ele está saindo muito bem. E eu louvo a Deus pela vida da minha família, pela vida de vocês, pela vida dos irmãos que têm contribuído. Então, nisso fica a minha saudação para vocês. Passo ao Marcos, porque a gente exagerou no tempo. Amém? Obrigado. Amém. A verdade é que eles não viam a hora de descer. Todo mundo fica nervoso quando vem aqui. Eu queria mostrar um vídeo para vocês antes de eu começar a falar algo sobre a Itália. Muitas vezes nós ficamos muito maravilhados, encantados com a Europa ou a Itália, mas não temos noção o que é estar na Europa.
paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Marcos, missionário aqui na Itália, já há 17 anos, juntamente com a minha família, missionária Rita, missionária Esther, missionário Lucas, e 12 anos que trabalhamos com o projeto Itália para Cristo. O que é o projeto Itália para Cristo? É uma igreja alicerçada na Itália. Hoje somos 2 igrejas, na cidade de Piacenza e Parma. Estamos localizados no norte da Itália, na Emília-Romana. Temos dentro do nosso projeto interno, projeto Pacto Alimentar, responsável a irmã Paula, a qual nós iniciamos em dezembro de 2021 com a distribuição de caixas alimentares. Hoje estamos distribuindo 40 caixas alimentares. Iniciamos com 12 e hoje estamos com 40 caixas, abençoando famílias. Temos também o projeto Arte e Música. É uma escola de música para pessoas que são cristãs e não cristãs. O responsável por esse projeto é a missionária Rita. Temos também um grupo de irmãs, que é a responsável, é a irmã Vilma, a qual uma vez por mês realiza o Té delle Donne, o chá das irmãs. E uma vez por mês a irmã se reúne para discutir os assuntos bíblicos. E temos também fora do tabernáculo, fora da igreja, a literatura gratuita, que é um projeto que é a distribuição de livros evangélicos na cidade. Fazemos isso no verão, 3 vezes por semana. Temos um desafio muito grande hoje, que é a mão de obra. Infelizmente, a Itália é um campo que não tem um acordo com o Brasil e dificulta muito o reenvio de missionários, de família pastoral, para poder estar nos ajudando. Mas eu creio que para o nosso Deus nada é impossível. O grande desafio nosso, e pedimos orações, é o envio de pessoas para estar dando continuidade ao trabalho, ajudar no trabalho e também na área da finança. Um campo maravilhoso de trabalhar, porém que deixa muito a desejar na mão de obra e também na área da finança. Eu e a minha família temos aqui fazendo o ID do Senhor Jesus no projeto Itália para Cristo. Que Deus abençoe a todos. Um abraço forte. É muito difícil você querer expressar algo que você está tanto tempo no campo. Mesmo que eu quisesse hoje, eu não conseguiria colocar na cabeça de vocês aquilo que nós estamos fazendo na Itália. Mas eu quero fazer um reassunto em 10 minutos. Em 2011, estávamos na Itália e nós tínhamos um grande problema. E próprio em 2011, Deus leva um homem à Itália, leva um casal, o pastor Joel e Leonor, que foi lá para resolver um problema. Eles foram para resolver um problema, mas Deus estava dando a solução para eles. E dentro da solução que Deus estava dando para eles, Deus estava resolvendo um problema para nós. Nós não entendemos esse ciclo que Deus faz. Um vai para resolver um problema, Deus dá a solução e resolve o problema de outro. E eu louvo a Deus pela vida deste casal, que em 2011 Deus concede essa promessa de ter um trabalho na Itália, que há 11 anos estamos trabalhando ali como igreja. E o nosso panorama geográfico que hoje que olhamos da Itália, a nossa luta não é contra o governo, não é contra pessoas, é uma luta que nós não vemos, é uma luta espiritual. Ali tem uma miséria espiritual. É uma miséria que você não vê miséria nas ruas, você não vê miséria no mercado, em famílias você não vê, mas é uma miséria que fica oculta no ar, a qual fica difícil de você resolver. Nós lutamos contra o satanismo, maçonaria e o catolicismo, são essas 3 áreas que trabalham junto contra a igreja de Cristo ali na Itália. Deus ele tem dado um crescimento muito grande para nós nesses 11 anos. Esse vídeo que vocês viram falava de 2 igrejas, Piacenza e Parma. Porém, Parma hoje está desativada devido à pandemia, o governo não libera sala para poder alugar. Mas temos um grupo em Reggio Emília e antes de nós virmos para o Brasil, inauguramos uma igreja na cidade de Salso Maggiore. Um grupo de 15, 20 pessoas em Salso Maggiore já estão trabalhando em Salso Maggiore. Hoje somos 3 igrejas ali na Itália trabalhando. E com todo esse contexto, nós enfrentamos muita dificuldade, a qual nós muitas vezes não colocamos nas cartas de orações. Deus ele tem dado para nós trabalhos internos, como vocês viram, que em dezembro iniciamos a escátula, que é a distribuição de alimentos. Talvez você possa dizer, mas na Europa distribui alimentos? Sim. Depois da pandemia, muitas pessoas precisam de ajuda, e nós mesmos assustamos com a necessidade, devido de começar com 12 caixas,
e hoje estamos distribuindo 40 caixas por família. E são produtos a qual nós fizemos uma ligação com o governo italiano. Pela glória do Senhor, por 8 anos procuramos legalizar a igreja, éramos uma associação. Hoje somos, pela Itália, nós somos um centro cristiano, somos uma igreja que acolhe evangélico. Hoje nós somos reconhecidos pelo governo italiano como Centro Cristiano Itália para Cristo, e não uma associação. E isso dando liberdade para nós trabalhar junto com o governo italiano, com a escola de música, escola de línguas, poder fazer essas caixas de alimento e também fazer evangelismo na rua, dando liberdade sem que o governo possa dizer não. Ali nós não vemos a luta que nós vemos hoje no Brasil, é uma luta muito escondida. Esse ano nós tivemos hoje na nossa igreja, a visita de 3 figuras na nossa igreja, a qual nós não esperávamos. Eles entram na igreja, assistem o culto todo, mas ficam observando tudo o que você está fazendo e o que você está falando. Muitas vezes pensamos em desistir? Sim, muitas vezes pensamos em desistir. Mas quando olhamos o fruto que Deus tem dado através das nossas mãos, a qual Deus tem nos levantado, com os trabalhos interno e externo que nós fazemos ali, Deus ele te dá força para andar avante. Nós não temos noção o que é o reino espiritual. Nós só passamos a conhecer o reino espiritual quando você começa a lutar com ele, quando você começa a combater com ele, quando você começa a afrontar ele. Quando você fala satanismo, ou fala de maçonaria, ou fala de catolicismo, parece que é algo que eles ficam lá e você dentro da igreja, mas aí eles te confrontam, eles vão na tua frente confrontar juntos, não vai um e não vai outro, eles vão completamente junto. Porém, Deus, ele conhece a nossa necessidade e sabe o que nós vamos fazer ali na Itália. Estamos no norte da Itália, a 5 horas do Vaticano. A Itália hoje ela não é um país católico. O Brasil sim pode se considerar católico, mas a Itália não. A Itália é considerada, eles não são praticantes. É um país que tantas catedrais, cada esquina você vai encontrar uma catedral, mas vazias. Mas eles não são praticantes. Você não encontra a Bíblia para comprar na Itália. Na verdade, é proibido a família italiana elas terem Bíblia dentro de casa. O Vaticano impõe que se eles lerem a Bíblia, eles morrem. E eles não têm capacidade, eles não têm intelecto para poder entender a Bíblia. E quando nós apresentamos a Bíblia para eles ficam maravilhados. A coisa mais linda que tem é você ganhar um italiano para Jesus. Quando você ganha um italiano para Jesus, você pode ter certeza que você ganhou um amigo fiel dentro do Evangelho. É maravilhoso quando eles se ficam maravilhados em saber que por muitos anos o Vaticano escondeu isso dele. Ali na Itália, esses 11 anos, Deus tem dado muita estratégica para nós trabalhar, como essas caixas de alimento, o projeto Arte de Música, que paramos devido à pandemia, trabalhos com crianças, convidando os pais a participarem do nosso culto. E isso, nós estamos no centro da cidade de Piacenza, e é algo que foi muito difícil, e as pessoas não entendem ali na cidade, como que nós conseguimos abrir uma igreja no centro da cidade, porque o governo ele não dá essa liberdade, e também tem uma lei, que você não pode abrir uma igreja evangélica, ou uma igreja de outra religião, a 50 metros da igreja católica, e nós estamos de frente com a igreja católica. Nós estamos praticamente 3 ou 4 metros dela. Atravessamos a rua, estamos na igreja católica. E Deus nos colocou, ele fechou os olhos do governo. E 11 anos estamos ali. Queria falar da importância de adotar uma família missionária. O Fôlego para a Europa, hoje estamos com 5 projetos na Europa. Eu ouvi o relato de abrir novos projetos, de fazer alcançar outros países. Mas nós temos, como disse o pastor Ronaldo, temos que alicerçar a nossa base. Hoje somos ali França, Itália, Romênia, Portugal e Espanha. E dentro desses projetos tem famílias que precisam ser cuidadas, ter uma base, famílias que precisam ser adotadas por vocês aqui no Brasil. É muito importante quando você adota uma família missionária, é muito importante quando você abraça uma família missionária,
porque acima da cobertura espiritual que nós precisamos da área da finança para poder manter o projeto na Europa. É muito difícil manter um trabalho ali na Europa, o custo de vida é alto. Muitas vezes ficamos encantados com o euro, muitas vezes pensamos, vocês estão na Europa, igreja grande, igreja bonita, vocês ganham em euro, sim, realmente, mas a nossa igreja é 70 metros quadrados. A igreja onde nós fazemos o culto. Aonde ficam as crianças é 40 metros quadrados. Isso aí já é um número alto. Quando meu filho disse de ver 500 a 600 pessoas, porque o nosso culto hoje são a média de 30 a 40 pessoas, e revezam as famílias. São pessoas que vêm de províncias, que levam 2 horas, 2 horas e meia, para poder participar de um culto de 1 hora e meia. Muitas vezes eu atraso o culto para que eles possam participar um pouco mais da celebração. Mesmo assim, Deus ele tem dado sempre alvos para nós. Adote uma família missionária, adote uma família que fazem parte do Fôlego para a Europa. Nós precisamos que vocês aqui no Brasil adote não somente em oração, mas adote em todas as áreas para que nós podemos estar fazendo o ID do Senhor Jesus ali. Muitas vezes as pessoas perguntam, vocês não são uma igreja rica? Sim, somos ricos de conhecimento, somos ricos de tudo que tem o país para te oferecer. Porém, a mão de obra, o conhecimento na área do evangelho, do cristianismo, é pouco ali na Europa. É muito difícil você encontrar bíblias para comprar. É muito difícil você encontrar tantos evangélicos assim reunidos em um mesmo local ali na Europa. A dificuldade de entrar pessoas para nos ajudar no campo. Muitas vezes as pessoas perguntam, pastor Marco, eu quero ajudar na Itália, eu quero fazer parte do projeto Itália para Cristo, mas infelizmente eu sempre digo, não sou eu que coloco o obstáculo, não é o diretor do campo, não é o diretor do Fôlego para a Europa. A Itália só dá 2 motivos para você entrar. Uma, você haver a cidadania italiana, e a outra é você casar com um italiano ou com uma italiana. A Itália não tem um acordo religioso com o Brasil, e essa é uma área a qual nós sofremos muito. Por esses 11 anos nós formamos obreiros na igreja, mas só que ali nós temos obreiros e membros da igreja itinerantes. Quando eles estão prontos, quando eles já estão aptos a te ajudar, eles vencem o contrato de trabalho e eles vão para outros países, vão para Londres, França, Suíça, Portugal, Espanha. Então eles imigram, e isso dificulta muito o crescimento da igreja. O irmão me perguntou, quero responder, ele falou assim, mas 11 anos a igreja não poderia crescer mais? Sim, realmente poderia, se a mão de obra que nós temos no Brasil pudéssemos levar para a Europa. Quando nós vimos para cá, na semana que nós vimos para cá, nós consagramos obreiro e separamos obreiro para os presbitérios, para ser consagrado no próximo ano. Mas só que você prepara, mas você não pode contar com eles 100%, porque o alvo deles são outros, e nós não podemos obrigar eles a crer naquilo que nós acreditamos. Muitas vezes nós falamos da dificuldade financeira e o custo para manter uma igreja ali na Itália. Para vocês verem, a nossa igreja, 70 metros quadrados, no centro da cidade. O valor é muito alto e muitas vezes a entrada, ela não sobressai o custo que temos que pagar de tanto permesso, tanta permissão que nós temos que pagar. A igreja, ela paga no início do ano, para vocês terem uma ideia, para ela trabalhar o ano de 2022, em janeiro precisamos pagar várias taxas para o governo italiano, para poder trabalhar aquele ano. Dentro dessas taxas, vem mensalmente as contas e boletas normais a qual vocês têm, e isso dificulta muito. E eu falei a necessidade de você manter um projeto, adotar um projeto Fôlego para a Europa. Nós estamos ali há 11 anos e Deus tem nos dado graça. Hoje, em 2022, se passou 11 anos. Eu olho para trás quando deu início ao trabalho, um grupo de 12 pessoas, um grupo de 12 a 14 pessoas que acreditava em um ideal na Europa. Hoje, olhamos para a Itália para Cristo. Em 2022, 11 anos se passaram. Eu olho para a igreja com obreiros, com diáconos, diaconisa, presbítero, grupo de criança, grupo de louvor, projetos internos, projetos externos, e acima de tudo, você poder saber
que você trabalha em uma nação legalizada, poder estar ali, poder dizer, não, você é uma associação? Não, eu sou uma igreja, Itália para Cristo. Deus tem dado esse privilégio, essa honra, não só para mim, para minha família, mas para a Missão Desafio, para cada mantenedores que mensalmente, sem nos conhecer, investe na nossa vida ali. Quando eu falo que tempo é dinheiro, tempo é rico, tempo é uma palavra muito rica, e ali nós lutamos muito com essa área do tempo, ali na Itália. O tempo passa, o tempo voa. Quem vai ali como turista vê que o tempo voa. Então o Senhor Jesus, Ele nesses 11 anos tem dado essa visão para nós. Eu creio, a minha oração é que Deus levante pessoas no Brasil, pastores, missionários, que vão para a Europa, que vão para a Itália, mas que tenham acima de tudo uma chama dentro do teu coração para o Evangelho de Cristo. Quando eu ouvi que o pastor Ronaldo estava dizendo que o missionário ele vai para lá, o pastor ele vai para lá, mas quando ele começa a ver o valor do euro, quando ele começa a ver o trabalho, começa a ver as maravilhas que a Itália tem, a Europa tem, sempre eles falam assim para você, Deus mudou os planos. Não é que Deus mudou os planos, é o homem que muda os planos e coloca a culpa em Deus. Então, a nossa oração na Itália é que Deus levante pessoas ousadas, que possam estar conosco ali e continuar. Eu falo sempre na nossa igreja, eu não quero ser pastor aqui 15, 20 anos, eu preciso fazer outras áreas, eu preciso trabalhar em outras direções, mas a quem passar, a quem direcionar o projeto Itália para Cristo, a igreja para Cristo. Quando eu vejo a igreja crescer, a minha oração se intensifica, porque eu falo, Senhor, a igreja cresce, o meu tempo diminui. Se a igreja cresce, o meu tempo diminui. Chegou um tempo que a missionária Paula teve que retornar ao Brasil, e eu fiquei tomando conta da cidade de Parma. Só um testemunho, por 2 anos, eu cheguei sem ficar a minha família todos os domingos, 4 anos, tá vendo a esposa? Tá ali. 4 anos, eu fiquei sem ver a minha família aos domingos. Saía de casa às 6 horas da manhã e retornava 1 hora da manhã. Eu não passava os domingos. Até que um dia eu falei, basta, para. E eu conversei com um pastor no Brasil, ele disse, não, a obra não é tua, a obra é do Senhor. E eu entendi. Hoje, graças a Deus, começamos a orar e Deus foi dando estratégia para nós. Deus foi dando direcionamento. Pode melhorar? Pode. Podemos fazer mais? Podemos. Muitas vezes fala assim, mas qual é a luta maior na Itália? A luta maior na Itália não é o dinheiro, não é o financeiro, não é as pessoas. Nossa luta maior, nós não vemos. Nós lutamos com força, que vamos vencer somente com as nossas orações. Hoje eu louvo a Deus pelos obreiros que estão ali esse mês, porque esse mês eu estou no Brasil e deixei a igreja na mão deles. Então para eles está sendo uma experiência nova, está sendo uma experiência, um desafio para eles administrar uma igreja por 1 mês, na verdade administrar 3 igrejas sem um pastor presente. Então eu oro, peço a vocês que estão no Brasil, ore para Deus levantar mantenedores, levantar pessoas que lançam o desafio de sair do comodismo e ir para a Europa. Quando eu cheguei na Europa, eu falei assim, não, Deus não me trouxe para cá, é impossível estar aqui nessa cidade. Uma cidade quieta, uma cidade que não tem movimento, que 8 horas você já acabou todo o movimento. No primeiro mês eu pensei em retornar, mas quando conseguimos ver Deus fazer milagres, sobrenatural, no primeiro mês que nós estávamos ali, quando eu vi Deus multiplicar 100 euros em 1.000 euros, quando eu vi Deus multiplicar, e quando eu vi Deus colocar a língua italiana na minha boca, sendo que eu não sabia falar uma palavra italiana, eu comecei a entender que Deus tinha me colocado no lugar justo. Hoje, passado 17 anos, Piacenza para mim é como se fosse Guaratinguetá. Eu sinto falta de Piacenza, eu sinto falta daquela cidade, eu estou aqui, mas meu coração está lá. Então, Deus ele coloca isso no nosso coração, e louva ao Senhor de poder participar do simpósio esse ano. Eu sei que eu poderia falar tantos desafios, falar tantas coisas que nós passamos ali na Itália, mas eu quero dizer para vocês, não se iluda com imagem. A imagem, ela engana.
As fotos não falam. Eu sempre digo isso, que foto não fala. Eu postava muitas coisas. Tudo que acontecia comigo eu postava, lançava foto na internet. Até que um dia eu recebi uma mensagem assim: pastor Marco, tu não precisa de oferta missionária. Eu vejo que todo final de semana o senhor está num restaurante. Eu vejo que o teu carro é bonito, que você anda bem vestido. Eu falei: meu Deus, eles estão falando pelas fotos. Mas as fotos não sabem qual foi o momento que nós tiramos. Talvez nós estávamos chorando naquela hora. Talvez nós estávamos no restaurante resolvendo um problema de família, como aconteceu uma vez. Então, nós não sabemos. Então, não se iluda por foto. Procure conhecer o missionário. Procure conhecer a mentalidade de um missionário. Porque ele aprende a amar pessoas que não amam ele. Ele aprende a trazer uma cultura para dentro dele que não é dele. Ele tem que chorar por pessoas que querem matar ele. E ele tem que chorar. E minha palavra, e termino com gratidão. Gratidão à Missão Desafio, pastor Emerson, pastor Ronaldo, muito obrigado. Muitas vezes, quando nós ligamos, nesses 11 anos, eu jamais ouvi um não da Missão Desafio. E olha que eu já deixei a Missão Desafio com dor de cabeça, mas eu nunca ouvi um não da Missão Desafio. Então, meu sentimento é de gratidão à Missão Desafio, à Secretaria de Missão e ao pastor Joel e à missionária Leonor, que há 11 anos atrás acreditou em mim e na minha família e um grupo de 12 pessoas, e que hoje estamos fazendo a diferença. Amém?